Bom dia. Hum. Começando aqui mais uma live. Estamos iniciando e hoje vai ser um negócio assim bem diferente, bem legal. Olá, Magdinha, bom dia. Hoje, gente, a gente vai fazer uma live de uma... Vem aqui, Gabriel, por favor. Bota aí o Insta. É assim, minha gente. Quem sabe faz ao vivo, mas a gente precisa dos auxiliares. E aí, Iremar, bom dia. Bom dia, Léo. Vamos iniciar aqui o nosso dia. Vamos encaminhando aí, galera. Aviãozinho para as pessoas poderem usufruir desse momento conosco. Vamos ter um momento assim bem de doação, bem de transbordo. Bom dia, Roger. Um abraço, amiga. Bem de transbordo, a gente vai passar informações aqui preciosas para vocês. Bom, nossa live vai ter um convidado assim bem especial. Deixa eu tentar achar aqui o currículo desse convidado. Gabriel, preciso de você de novo. Esse currículo, ele é assim, bem grande, sabe? Zap. Eu vou procurar o currículo desse meu convidado. Maravilhosa é você, Rose. Um abraço, amiga. O currículo desse meu convidado eu vou ter que ler aqui, porque assim, ele é uma pessoa grandiosa, ele é uma pessoa especial no mundo, né, do jornalismo, da comunicação. E aí, ele tem um currículo assim enorme. Nosso convidado, que é Iremar Marinho, que já tá por aqui, né? Vamos convidar aqui Iremar Marinho para participar, enquanto eu vou fazendo as honras da casa, né? Vamos ver aqui se o Iremar já entra conosco. Iremar Marinho é um jornalista. Bom dia, Iremar. Bom dia, Márcia. Tudo bem? Como está você? Tudo bem? Eu tô ótima, tô excelente. E com a sua companhia agora vai ficar bem melhor. Estou na Vamos, expectativa. Estou na vamos tocar. expectativa. Você está Muito conseguindo me lisonjeado. ver? Ah, agora eu tô te Muito vendo. lisonjeado pelo sua fala aí, que eu não mereço tanto. Mas vamos conversar. Merece, você merece. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, minha gente. Iremar é meu cunhado. Bom dia, Romero. Iremar é meu cunhado. E assim, por um momento da minha vida, eu precisei morar na casa da minha irmã. E aí, o Iremar me acolheu. Eu estava num momento assim complicado da vida, que foi naquele momento de separação dos meus pais. E aí ele me acolheu e acolheu outros irmãos meus. Então, só por isso eu já preciso ter gratidão por sua vida. E uma das coisas que eu não sei nem se eu já comentei com você, mas durante algum tempo na minha vida, eu acho que você sabe sim disso. Quando eu era ali oitava série, eu naquela onda assim da gente, o que eu vou ser quando eu crescer. E quando eu estava no oitavo ano, primeiro ano colegial, eu quis ser jornalista por um tempo. E Eu foi lembro. exatamente por inspiração sua. Eu vivia muito, né, naquele meio, participava de todas as atividades, das festas com vocês, tudo da Sindicato. comunicação aqui de Alagoas. E aí eu me inspirei naquele momento e eu quis muito, né,
ser jornalista. Depois a vida me levou para outro caminho, né? Como vocês sabem, hoje É, eu sou enfermeira. Mas, assim, eu desejei, assim, você realmente foi uma inspiração para mim naquele momento. obrigado, E aí eu vou obrigado. fazer as honras da casa, vou fazer a apresentação. Iremar, ele é jornalista, publicitário e advogado. Ele exerceu editorialismo, editoria, diretoria e chefia de redação de reportagem do Jornal de Alagoas, o Jornal Hoje, o Repórter, o Diário, a Última Palavra, da Radiodifusora de Alagoas, da Gazeta de Alagoas, da TV Gazeta de Alagoas, da Tribuna e do Extra. Ele exerceu assessoria e consultoria em comunicação e diretoria de website. Ele é integrante da coletânea Caeté do Poema Alagoano. Editou a seção do Mural dos Poemas no jornal Extra e onde foi publicado o poema No Mar de Cuba, no livro de Freitas Neto, Prosa, Verso e Graça. Ele foi editado pela Casa da Amizade Freitas Neto, Cuba, Brasil. Criou pela Chama por Publicidade a mensagem da TV Gazeta comemorativa aos 25 anos da Rede Globo de TV. Ele recebeu a comenda Jorge de Lima, da Prefeitura de União dos Palmares. Isso é uma parte, né, da vida de Iremar. Então, Iremar, vamos iniciar o nosso bate-papo com essa sua apresentação. Mas, assim, eu tenho um hábito, sabe, meu cunhado? Eu tenho um hábito de começar tudo na minha vida. Bom dia, Tony. Tudo na minha vida eu consagro ao Senhor. Eu tenho o hábito de começar as minhas atividades sempre com oração. Então, eu vou fazer uma oração para a gente iniciar o nosso bate-papo. Certo? Sim. Sim. Querido Pai, eu te agradeço, Deus, por mais esse momento na minha vida. Eu te agradeço por essa oportunidade de nós levarmos, Senhor, uma mensagem para o coração de tantas pessoas. Espírito Santo nos conduza, fique à vontade entre nós, que a nossa palavra e que a nossa mensagem ela chegue a muitos e muitos corações, porque o importante na nossa vida é a gente contribuir com a vida do outro. E quando a gente entende e tem esse entendimento, a gente começa a usufruir da verdadeira paz que excede toda a compreensão. Nos abençoa, abençoa esse nosso momento. Eu já te agradeço, porque tudo que acontecer aqui será de acordo com a tua vontade. E em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço. Amém. Então, assim, Iremar, eu vou falar brevemente e vou passar a fala para você. Bom dia, Lili. Hoje, né, nós temos publicado um livro, né, que eu estou aqui com 2 livros. Eu estou com Mulheres Curadas Curam Gerações, no qual eu sou coautora e a gente está fazendo um trabalho em cima dele, né? Nós lançamos o mês passado. E eu acabei de ler. Isso, e estou aqui com um protótipo que é Flores de Cana, que esse aqui é um livro solo, que foi um livro que foi lançado por Iremar, que eu também acabei de ler. E o Iremar ele tem 74 anos. Desses 74 anos, ele tem 49 como jornalista, né? Como comunicador, contribuindo aí para as vidas, né? De Alagoas e do país. Porque ele tem vários trabalhos que não foi só a título de Alagoas, mas também é a título de país, né? Eu lembro que você era correspondente da Isto É, não é isso? Aqui no estado. Você também foi correspondente da Veja. E... Não, eu fiz trabalho para Isto É. Sei. Mas não era como correspondente, não. Eu fiz trabalho de colaboração, sabe? É trabalho publicitário, né? Trabalho de encomenda, e eu fazia para Isto É. Agora, para Veja não, sempre teve contato com o pessoal. Então, eu confundi, era Isto É mesmo. Isto É. Mas assim, tem uma grande contribuição. O Iremar, ele tem várias coisas escritas, ele é um homem que realmente vive
lendo, ele vive na leitura. Eu digo a ele que ele é uma enciclopédia ambulante, porque o que ele tem de informação na cabeça dele, lê muito, ele tem o hábito de ler diariamente, então é uma pessoa que vive assim, cheio de informações para transbordar e muita coisa escrita, tem muita coisa escrita, né? Mas assim, ele precisava dar um passo a mais, que foi o passo que ele deu agora recentemente, que era a publicação de um livro solo dele. Ele já prefaciou alguns outros livros, mas assim, o livro dele, apesar dele ter muita coisa escrita, esse aqui é o primeiro e ele vai falar aqui sobre isso. E assim, isso é mais uma inspiração para mim. Por quê? Porque a gente entende que... Bom dia, Paula. A gente entende que nunca é tarde para a gente dar um passo a mais em nossas vidas, né? Tanta coisa... Bom dia, Aline. Tanta coisa escrita, tanta coisa que foi guardada durante todos esses anos aí por ele, né? Que precisa realmente alcançar outras vidas. Então, foi uma inspiração para mim, claro, veio de lá de trás, daquele momento que eu vivia, né? Aquele momento com vocês. Foi uma inspiração para mim que, não só para ser jornalista, mas isso acendeu em meu coração também o desejo de escrever. Eu sempre tive o desejo de escrever. E hoje eu posso dizer que oficialmente eu também sou escritora e iniciando um trabalho que é um projeto que é só o começo, e nós vamos nos encontrar em outras rodas por aí, mas muito veio de inspiração a partir de você mesmo, né? Veio, e eu tenho muita gratidão na sua vida por isso. Então, achei assim super interessante, eu até já tinha comentado com você, né? O seu livro, ele é totalmente... Ele é um outro segmento, diferente do meu. E eu fiquei, assim, surpreendida e fiquei encantada com as colocações, até com a sua vida em União dos Palmares, que eu quero que você vai colocar um pouco para a gente. E como foi isso aí, Iremar? Como foi para você, nesse momento, colocar no papel, assim, publicizar e esse livro ele tem um alcance para outras pessoas das suas ideias, dos seus poemas. Eu vou abrir agora para você e aí fique à vontade. Pode se apresentar novamente e vamos lá. A bola é sua. Ok, Márcia. A apresentação que você fez dispensa qualquer complemento minha parte, entendeu? Foi realmente extraordinário o seu levantamento que você fez. Da minha humilde existência de 7 décadas e um pouquinho mais. Estou emocionado e quero pedir compreensão, desculpa às pessoas, a você e a quem nos vê aqui, porque eu, apesar de exercer essas profissões que são de relações públicas, vamos dizer, né? De relacionamento com o público. Inclusive a parte que eu sou advogado, que atuei pouco, mas tem também essa profissão de advogado. Agora, o jornalismo é uma profissão que se faz contato com o público também, né? Na redação e contato com o público. Mas eu sempre fui uma pessoa tímida e continuo assim. Timidez é uma coisa que você tem um paliativo, mas não cura, né? Então, começou o seguinte, questão de publicar um livro, como eu sempre gostei de ler desde o curso primário. Olha que a minha experiência de leitura começou imitando meu pai. Veja bem, por que pareça, meu pai era uma pessoa simples do interior, mas era
era um leitor assíduo de jornais, né? Então, o jornal que caísse na mão dele, ele estava lendo. Até porque eu, quando era jornalista, eu mantinha uma assinatura da Gazeta de Alagoas, por exemplo, não estava na Gazeta de Alagoas, eu mantinha uma assinatura do jornal para ele, e todo dia ia lá para a União. Agora, voltando à origem dessa história da leitura. Ele trazia da feira, era a feira de Murici e de União, uma aos sábados, que era de União, e outra aos domingos, a de Murici. E ele trazia sempre embrulhado na feira, jornais já ultrapassados, jornais velhos, né? Ele chegava em casa, desembrulhava a feira e colecionava todos aqueles jornais já passados para ficar lendo. Passava a semana, as folgas que ele tinha do trabalho, em casa ele ia ler aquelas notícias já ultrapassadas, mas não deixava de ser notícia, entendeu? Então era a única forma que ele tinha de ter acesso ao que estava acontecendo no mundo, o jornal. Ele era o Globo ainda, Globo, era o Jornal do Brasil, aqueles jornais da década de 40 e 50, vamos dizer assim. Então, uma vez eu observando esse meu pai sentado num banquinho assim, em casa, ele lendo jornais, no banquinho. A minha mãe que se recordava, dizia que meu pai sentava num banco, lendo jornal, e eu procurava um banquinho também, sentava ao lado dele, sem saber ler, ele pegava um jornal e ficava balbuciando assim, né, imitando a leitura, quando na verdade não estava lendo nada, estava apenas imitando, fazendo a imitação dele, que ele fazia. Então pronto, a leitura, para mim, o início foi aí, pronto. Aí até dizer, veio a educação primária, que eu comecei com ele em casa, né, ele me ensinava, procurava me ensinar toda a alfabetização em casa ainda, como contas, fazia contas, essas contas de multiplicar, como se eu já soubesse, né? Quando aquela área das ciências exatas era uma área que não era o meu forte, entendeu? Então ele ficava lá fazendo as contas dele numa lousa de e multiplicar também, dividir, achando que eu estava entendendo. Eu não estava entendendo nada. Bom, iniciado o primário, o livro didático, o que me atraía no livro didático eram as poesias, né? Veja bem. Daí, quando tem essa tem explicação? Não tem explicação. O livro didático, a escola indica, os pais compram, e a primeira coisa que eu ia atrás no livro, era beleza, era ler as poesias. Poesias de Gonçalves Dias, poesia de Castro Alves. Comecei por aí, pronto. A partir daí, isso no primário, né? Passei para primário, depois o primário, que eu fiz lá no ginásio Jorge Lima, e no ginásio Rocha Cavalcante. Eu terminei os 4 anos, terminei. Fiz 2 em um e 2 séries em um e 2 séries no outro. Quando terminei, eu fui para o ginásio, né? Aí fui para o ginásio, lá o ginásio Santa Maria Madalena, muito conhecido na região, ginásio, que hoje não existe mais, só prédio. Bom, no ginásio, aí não tem a dúvida. Eu me sentia já um literato, sabe, cara, enxonhado mesmo na leitura, como se diz. Porque o ginásio tinha uma pequena biblioteca, e eu me fazia ali. E o diretor do ginásio, todo contente, porque ele finalmente via alguém interessado nas coisas da biblioteca, porque não é o forte da maioria dos alunos, né? Sim. Não é o forte da maioria dos alunos ler, muito menos ficar na biblioteca, feito rato de biblioteca, nos intervalos, no recreio. Os outros iam brincar, eu ia para a biblioteca ler. Aí me incentivava muito, era o Zé Correia Viana, muito conhecido lá em União.
E começou aí meu interesse pela leitura. Daí, também não há dúvida, eu já no ginásio, entre terceira e quarta série, por aí, eu já começava a escrever. Já começava a escrever o que eu achava que era poesia, né? Lógico que não era o que se considera uma coisa apurada, mas eu já escrevia e ia guardando. E apaixonado pelos colegas de classe, né? O que não é novidade, né? Aí tinha, na época tinha os chamados grêmios, que hoje não existe mais. Os grêmios escolares, né? Tem um tempo que existia ainda. Grêmio. Então, o Grêmio, eu estava na frente. Por meio do Grêmio era eu, porque o Grêmio bota os alunos para recitar, para ler textos, né? E para recitar. Eu estava ali na frente para recitar uma poesia, né? Para impressionar também as colegas. As menininhas. A menina está hoje lá, tudo da minha idade, de vez que eu não encontro com ela lá, é a maior algazarra. Aí recordando aqueles tempos. Mas também, começou daí. Daí, guardei poesia na gaveta. No ginásio, na escola técnica, onde eu fiz o curso técnico, e durante todo o período da universidade, onde eu fiz o curso de Direito. Agora, a diferença é que na universidade eu já comecei a publicar alguma poesia, né? E aqui e lá, de forma esparsa, eu aproveitava um espaço qualquer no jornal jornal do diretório, o jornal, até que veio o jornal de hoje. Eu não era jornalista ainda, e me surpreendi que apareceu um escrito meu no jornal de hoje. Descobri depois que foi o meu colega, saudosa memória, falecido recentemente, Eduardo Bonfim, que era meu colega na faculdade de Direito, isso quando eu estava na faculdade de Direito, que pegou um texto meu e levou para o jornal de hoje. E já me levou ao jornal com a publicação. Eu me surpreendi. Foi a primeira coisa que eu vi na vida publicada. E eu não era jornalista, não era poeta, não era nada. E o Eduardo Bonfim já achava que o meu caminho era aquele. Né? Vocês conhecem Eduardo Bonfim? Vocês conhecem Eduardo Bonfim? Político de muito destaque. Político de muito destaque, né, nas esquerdas de Alagoas e do Brasil. Mas tudo bem. Essa questão da primeira publicação. Depois que eu terminei o curso de Direito, na UFAL, foi aí que eu ingressei, antes de terminar o curso de Direito, isso no ano de 1976, eu concluí o curso de Direito em 1976. Fui convidado para trabalhar no Jornal de Alagoas, entendeu? Então, eu, terminado o curso de Direito, ao invés, né, de ingressar no escritório de advocacia, eu ingressei numa redação do jornal. Eu fazia, inclusive, um estágio no Banco do Nordeste, no Departamento Jurídico do Banco do Nordeste, com o conhecidíssimo doutor Pascoal Savastano. É um estágio que abriu o estudante de Direito e eu fui aprovado em primeiro lugar na minha turma para estagiar no Departamento Jurídico do Banco do Nordeste. Aí estagiei com o doutor Savastano, que era o chefe do escritório de advocacia, e com o atual desembargador Paulo Lima. Paulo da Silva Lima, que era meu colega de estágio no Banco do Nordeste, e se tornou desembargador. Atualmente já foi, inclusive, presidente do Tribunal de Justiça. Comecei por aí. Agora, o que me empolgou mais, apesar de eu gostar muito de direito, gosto muito de direito, tenho muitos livros de direito, o livro até ultrapassado já, mas tem todos aí ainda. O que me empolgou profissionalmente foi o jornalismo, né? E sabe, eu pensava que o jornalismo fosse uma forma de escrever, de me colocar no mundo da escrita, né? Não só escrever profissionalmente a matéria do dia a dia no jornal, como aproveitar
uma brechinha para escrever as minhas coisas. Minhas poesias, meus artigos, minhas coisas, e outras coisas, né? E foi por aí mesmo. Só que demorou muito, né? Demorou muito. Eu, inclusive, era criticado, como é que você trabalha num jornal, você é uma pessoa de destaque num jornal, e você não aproveita um espaço para publicar uma linha das poesias que você faz. O Cícero Melo, quando foi uma pessoa que veio de União dos Palmares, foi fazer engenharia, né? Depois foi trabalhar nesse Correio e foi para o Rio de Janeiro. Ele dizia, como é que você não aproveita o jornal para publicar poesia? Você que faz poesia. Cícero Melo, inclusive, será o professor de poesia dele. Olha, Cícero Melo é um grande poeta falecido, deixou 3 livros publicados em Recife e mais um para publicar. Quando estava escrevendo esse livro que faleceu há 3 anos. Então, o Cícero Melo dizia, ele se surpreendia como era que eu não aproveitava o jornal para publicar minhas poesias, meus livros, minhas coisas. É assim, a timidez, entendeu? Aí ele volta com a questão da timidez. E então, foi, né? O tempo foi passando. Eu quero fazer uma ressalva, inclusive, o convite que eu recebi para entrar na imprensa, no jornal, eu recebi de um colega de classe, também uma pessoa bem conhecida em Alagoas, chama-se José Osmando de Araújo. É palmeirense, que hoje hoje é diretor do jornal da família, acho que é da família Sarney. Meio Norte, Piauí, assim. Então, o Zé Osmando de Araújo era ligado à imprensa. Ele era, na época, editor do jornal de Alagoas. E era muito ligado ao então governo do Estado, que era aquele pessoal de Valdo Suragi, Guilherme Palmeira, e outros, né, daquela época. Então, a primeira coisa, quando eu aceitei trocar assim, pelo menos inicialmente, o jornalismo, o direito pelo jornalismo, também tive vantagem porque José Osmando, ao mesmo tempo que me deu o emprego de redator, de repórter no jornal, fez a minha primeira pauta, eu tenho essa pauta, pretendo publicar, inclusive, no livro de memórias que eu estou escrevendo. Minha primeira pauta do jornal foi depois do José Osmando, que foi cobrir uma reunião da BEFAM, uma entidade que existia de questão de controle de natalidade, né? Então, eu fui fazer a cobertura da reunião da BEFAM com a pauta de José Osmando. E o José Osmando, que me levou para o jornal, que era meu colega na Faculdade de Direito, via a minha facilidade de escrever, né? E me sugeriu se eu quisesse ser jornalista. Fui. E me facilitou, me botou também para trabalhar no gabinete civil do governo do Estado. Que coisa melhor? Eu estava desempregado, passei toda a vida acadêmica na faculdade sem trabalhar, né? A não ser o estágio. Eu fiz vários estágios. Estágio remunerado, né? Outra coisa. Não é emprego meu, não. Emprego, eu peguei esse do Jornal de Alagoas. A direção, inclusive, na época era do Ricardo Neto, pessoa também muito conhecida, doutor Ricardo Neto. E fui para o Palácio do Governo, trabalhar na subsecretaria de comunicação. José Osmando também mexia com a secretaria de comunicação, né? Não era secretaria ainda, não era uma espécie de assessoria de imprensa, né? Bom, comecei por aí. Daí subi. José Osmando, enquanto esteve na imprensa alagoana, para onde ele ia, me convidava, né? Me convidou para o governo, me botou depois na Secretaria de Planejamento e depois no DER. Fui assessor de imprensa do Departamento de Estrada de Rodagem na presidência do doutor Carlos Forte Mel, também um engenheiro bem conhecido em Alagoas. Depois daí, é que já havia deixado o jornal de Alagoas. E a convite de Denis Agra, outro personagem
muito importante. Veja que eu estou costurando minha trajetória com personagens destacados da vida alagoana, vida cultural e a vida cultural, política, jornalística, né? Sim. Denis Agra era um perseguido da política, né? Foi, inclusive, preso, torturado. Ele e a mulher, Denise Agra, que é, inclusive, médica, a ex-mulher dele, que Denis é falecido, né? E o Denis, quando foi preso e voltou para Maceió, estava desempregado. Ele estudou na faculdade de medicina, Denis estudou medicina, inclusive com a Denise, que a Denise se formou. Eles estudaram com a esposa do colega Ricardo Neto, jornalista Ricardo Neto, que era o diretor do Jornal da Luz. A esposa do Ricardo Neto, que tinha sido colega de Denis Agra na faculdade de medicina, conseguiu emprego para Denis Agra na revisão do Jornal de Alagoas. Foi aí que nós nos encontramos. Eu já conheci o Denis das lides estudantis, né, na universidade, antes de um movimento terrível que teve que prender até a mãe desse pessoal. Tem pessoal desse colega meu que até mãe e pai foram presos aí, né? Isso é um fato importante, porque é um fato histórico, a gente também não pode encobrir essas coisas, né? Bom, Denis, libertado, foi trabalhar como revisor do Jornal de Alagoas. Quando ele estava no Jornal de Alagoas, ele recebeu um convite do Márcio Canuto, veja bem, Márcio Canuto, editor do jornal Gazeta de Alagoas, que funcionava na Rua do Comércio. Denis disse, Irmão, é o seguinte, eu estou indo a convite de Márcio Canuto para trabalhar na Gazeta de Alagoas. Eu pergunto a você, você quer deixar o jornal de Alagoas e para ir para lá também? Eu levo você a gente vai junto para a Gazeta. Eu falei, rapaz, olha, primeiro, melhor salário, né? Melhor salário. Uma função semelhante a que eu exerci no Jornal de Alagoas, que era a editoria nacional e internacional. Lembro que na época a gente estava cobrindo a guerra do Vietnã. Era uma emoção, a guerra do Vietnã, a gente fazia cobertura internacional pelo Telex, né? Pelo Teletipo. Fui para a Gazeta de Alagoas, no Rio do Comércio, estava lá com o Márcio Canuto. E José Osmano lamentou muito que eu acabei deixando a companhia dele, né? Mas ele compreendeu que eu estava crescendo no meio da imprensa. Eu fui, inclusive, quando cheguei na Mascanuto, rapaz, vou levar você para a TV Gazeta. Ah, pessoal. E como é a história, Márcio? Vou levar você para a TV Gazeta. Está precisando de uma pessoa lá na TV Gazeta. Era o Ailton Villanova, era o diretor, jornalista Ailton Villanova, era diretor de jornalismo da TV Gazeta. Né? A radialista muito conhecida, e a TV Gazeta era nova. O Ailton Villanova foi um dos primeiros diretores de jornalismo. Então, fui para a Gazeta, subi com o Márcio Canuto. Permaneci com a minha função no jornal da Gazeta, né? Função da redação. E subi com o Márcio Canuto do carro, o Márcio Canuto me apresentou a Ailton Villanova, que eu também já conhecia assim, de vista também que a Villanova era também um jornalista destacado da imprensa, né? Locutor da Gazeta, locutor dos famosos noticiários da Gazeta de Alagoas, né? Encontrei, foi a primeira pessoa que me ensinou a redigir matérias para telejornal. Foi o Ailton Villanova, né? Comecei no telejornal como redator. Depois, o jornal foi evoluindo, Pedro Collor, superintendente, viu a empresa crescer e já foi preciso comprar um aparelho de videocassete. Vídeo cassete, para ir para os Estados Unidos para comprar um videocassete. Né? Porque ele queria crescer o departamento de jornalismo. Nesse ínterim,
vamos ver assim, usar essa palavra que é muito usada na internet. Nesse ínterim, o... Nesse ínterim, ele ampliou o departamento de jornalismo, a TV Gazeta. Ampliou, né? Contratou mais pessoas, veio inclusive uma pessoa de Brasília, a Ivone Santos, conhecida como Ivone Ferro, que era casada com Nelson Ferreira, que também é um jornalista muito destacado em Alagoas. Nelson Ferreira veio para ser diretor da TV. E veio com a esposa Ivone Ferro, que era apresentadora de televisão, que era lá em Brasília, já era apresentadora, veio ser apresentadora aqui. E como o departamento está crescendo, o Pedro Collor resolveu colocar a Ivone como diretora do departamento de jornalismo. Então afastou a Vila Nova e botou a Ivone Ferro, que chegou com uma novidade, né? Ivone Ferreira, ou originalmente Ivone Santos. Ela começou com Ivone Ferro e terminou com Ivone Santos. Ela foi, inclusive, casada com o historiador Douglas Zapato, né? Então, depois que ela se separou do Nelson Ferreira, ela foi casada com Douglas Zapato. Eu estou me dando muito bem com ela a vida toda. Ela também trabalhou na SECOM, do governo do Estado. Nos deu muito bem. Só que ela faleceu precocemente. Bom, acontece que lá um dia a Ivone disse, eu vou, não sei para onde, vou trabalhar, recebeu o convite para trabalhar em outras coisas. Se você vai ficar no lugar aqui, já falei com o Pedro Collor, meu irmão, você vai ficar como chefe do departamento de jornalismo aqui da TV Gazeta. Não liga nada, eu digo, é sim. Então, vamos lá. Aí, na hora, meia hora depois, estava descendo da sala do superintendente Pedro Collor, a minha nomeação como editor, não tem nem os cargos direito aí. Editor do departamento de jornalismo. Quis dizer editor-chefe, né? Do departamento de jornalismo. Porque também eram poucas pessoas. Né? Eram poucas pessoas. Ele contratou, reforçou a equipe, mas era pouca gente ainda. Muito pouco. Bom, eu comecei a chefiar o departamento de jornalismo da TV Gazeta. E nós tínhamos uma vinheta que aparecia diariamente, antes do jornal de começar o jornal, nós fazíamos 2 jornais diários. Fazíamos o jornalismo local, né? O jornalismo local que era acoplado com o Jornal Nacional, entrava antes do Jornal Nacional, jornalismo local, não tem ganhado ainda, né? Estava engatinhando ainda, né? E fazíamos o jornalismo eletrônico. O jornalismo eletrônico é o nome do jornal que entrava às 9 horas da noite. Então, o dia todo para fazer esses 2 jornais. O jornalismo o que hoje é a RTV, né? Fazíamos esse jornal local e fazíamos, depois preparávamos o jornalismo eletrônico. Esses jornais eles eram apresentados pelo Javão Cabral, que continuou firme e forte aí, né? Jornalista, radialista e advogado também, funcionário do Tribunal de Contas. Javão Cabral era um dos apresentadores desses jornais locais da TV Gazeta. Ao lado de Ielson Ávila, outra pessoa muito conhecida também, pai da jornalista Janaína Ávila. E Ielson Ávila é também publicitário, tem agência de publicidade e tal. Pessoal, tudo da minha idade para cima, viu? É gente da minha idade para cima. E continua tudo aí no batente. Uma boa. E vamos continuar ainda por alguns tempos mais. Abusando aí um pouco. Bom, Oi, Iremar. Oi, diga. Você me permitiu uma parte. Claro, eu falei demais. Eu tenho que ser interrompido. Ouvindo, sabe, todo esse seu relato, toda essa sua história, as suas experiências, né, na área, que realmente são muitas. O que me vem assim à mente é, em relação à escrita, como é uma coisa democrática, né?
porque Sim. eu não tenho experiência nenhuma em relação à área, eu não tenho experiência nenhuma em relação ao profissionalismo mesmo, né? Eu não tive acesso nenhum a tudo isso Mas, que você teve, mas eu consegui entrar na publicação de um livro. não, mas a pessoa, mas quando você não estudou, não fez o curso superior, você não fez o curso médio, Mas você não fez o curso superior, a partir até daí, Ilemar, você já tem. independente de você ter feito curso superior, a Hum, escrita, ela tá, né, aberta a todo mundo. sim, Porque tem só coautores precisa, no meu livro que você precisa ter a não vontade. tiveram, né, essa experiência mesmo de nível superior, essas experiências na área. E, no Sim, entanto, elas conseguiram transmitir a mensagem delas. E exato. o que eu acho assim, que é um encanto em relação ao livro? É, Nossas ideias, né? é, A nossa história, olha ele aí. A nossa história, ela vai se eternizar. Ela chega a lugares, né? As nossas mensagens, ela chega a lugares que a gente nem imagina. Eu vi o relato de uma criança, uma menina de sim, 12 anos que leu o livro, e a 12 anos. menina ficou inspiradíssima em começar a trabalhar, em começar a produzir, em pensar em pontos da vida, que é esse o direcionamento do nosso livro, que é um livro de autoconhecimento, né? Que é um livro que faz a gente se entender, faz a gente entender os porquês Exato. da nossa vida. E assim, Não, é independente excelente. de qualquer coisa, a gente consegue. Né? A gente Não, consegue. eu considero, viu, Márcio? Eu quero só fazer rapidinho, eu não vou interromper, não. Esse livro aqui, Mulheres Curadas por Orações, pode ser o seguinte: as pessoas, vamos usar esse termo, as pessoas se desnudam. Elas se desnudam naquela roupa. Elas se desnudam psicologicamente, interiormente, né? Elas se revelam em toda a sua inteireza, pessoal, psicológica, particular, entendeu? Elas não têm medo, não têm receio, vamos dizer assim, não tem receio de declarar o que passaram, o que, o que pretende fazer com essa comunicação, o que pretende fazer da vida dela e levar isso para outras pessoas. Eu considero assim. Prossiga. Isso mesmo. Você fez assim uma análise muito boa, né? Muito Certo. boa. A gente precisa. Tem uma coisa que eu ouvi, sabe, Iremar, durante algum tempo, que é assim: o seu propósito está diretamente ligado com a sua dor. E Com a sua o quê? o Sua seu dor? propósito com a sua dor. Sim. E aí eu Sim. não tinha muita compreensão. Porque o que era isso realmente na essência? É. É. Por quê? Porque a gente se envergonha, né? A gente se É. envergonha das coisas que a gente passa. É. As inibições. A gente fica com receio de falar mesmo, né? Você É. se expor. Você se É. desnudar, como você colocou, bem colocou. Não. Você É. se expor para o outro, isso é uma coisa realmente muito complicada. É. E é E essa aqui é um a coletivo. proposta mesmo. E aqui é um coletivo. Aqui né? Isso foi manifestado de forma coletiva. Já é uma forma de aplacar um pouco essa inibição que a pessoa teria, né? Se eu vou falar, mas a minha amiga vai falar também, não é? Sim, sim. Foi um trabalho assim, Você bem ouviu? Você interessante. ouviu? Deu um delay aqui, mas você ouviu, né? Como é? Não entendi. Deu um delay, como se chama aqui. Sim, sim. Você ficou falando, mas eu só ouvi depois. Ah, tá. Vamos lá. Vou refrescar aqui a garganta um Sim. pouquinho. Eu estou aqui tomando minha aguinha também. Então, assim, na Ah, verdade, a gente sempre pode servir de inspiração para o outro, né? exato.
a nossa vida, ela pode impactar a vida de outras pessoas. E Não, se você não der esse passo, né, esse é, passo da ação, que foi o que eu fiz, o que mas isso você é natural. fez, né, de É publicar. natural. É natural. As pessoas vivem de ser influenciadas pelas outras. De serem influenciadas e de influenciarem. É assim. Isso mesmo. E quando você vê que o outro tem uma história parecida, né, que as pessoas passaram por situações que foram próximas ao que você também passou, você acaba se identificando com a dor do outro. E aí Exatamente, essa você palavra. acaba se Identificação. inspirando, né, com o caminhar, com o conduzir do outro, né? Como a gente conseguiu conduzir nossas situações. Exato. Então, assim, foi um trabalho muito bom, sabe, de fazer. Foi um trabalho muito... Foi gostoso mesmo fazer, porque nós ouvíamos o relato uma das outras, né? Nós ouvíamos as histórias, nós participávamos, nós éramos... a gente, naquele momento, uma sentia a dor da outra, tinha a compreensão da outra e o entendimento, né? O Não, entendimento... e fatos que até se encontram, né? Apesar de ser cada um de sua vida, mas fatos que se encontram, coisa, às vezes fatos assim, uma semelhança interessante, né? Sim, Apesar da vida de cada um ser individual, mas há fatos que, rapaz, você passou por isso? É, passei. Eu também passei, né? exatamente. Isso é identificação interessante. Eu ouvi muito isso. Eu É, ouvi muito de pessoas que se identificaram mesmo pois com é. a minha história, que viveram situações parecidas na infância. E teve É até isso que faz funcionar. É isso que faz funcionar a escrita, a propagação das ideias. Né? isso mesmo. E teve até uma situação, um relato que eu vou compartilhar agora, que foi assim, bem interessante. A mãe de uma amiga minha disse assim: eu vivi a mesma situação que você viveu na infância e hoje eu tenho esse comportamento e esse resultado de vida. E só depois que eu li a sua história foi que eu compreendi que esse meu resultado foi por causa da situação que eu vivi lá na minha infância. Então, Agora, imagina se uma pessoa dessa, se uma pessoa assim não encontrasse uma chance, assim, no livro. Ela poderia até encontrar uma psicologia e tal, outro tipo de coisa, mas imagina se a pessoa nunca encontrar. Vai viver até o fim da vida frustrada. quantas pessoas morrem, Pagando o né? problema por tudo. Né? Morrem e levam mesmo assim para o Morre e túmulo. leva mesmo, não, Levam não pro túmulo. entendo. Eu vou falar com você também aqui uma coisa que você ainda não sabe. Para compreender os meus posicionamentos, eu para compreender os meus resultados, eu comecei a conversar com a minha mãe. Porque você sabe que a gente passou por aquela situação de afastamento, né? De separação da família. Sua mãe é a nossa querida Salva. Não é? É a nossa querida Salvelina. Né? E aí, eu precisava entender aquilo tudo ali, né? Porque quando você não entende, quando você não compreende de fato, você não é um nó na consegue cabeça. avançar. Dá um nó na cabeça e pronto. Eu comecei a conversar com ela e fui falar com ela coisas da infância dela. Comecei a questionar. Como foi a sua infância? Onde a senhora morou? Como foi que viveu? E aí, sentada aqui, você fez um trabalho psicanalítico. Você fez um trabalho psicanalítico com ela. Nessa sala aqui, onde eu estou, a minha mãe começou a falar sobre a infância dela. E aí teve um momento que ela começou a chorar, chorar, chorar. E assim, colocou para fora muitas coisas, situações que ela vivenciou, que foram muito fortes, que determinaram as atitudes dela, né, da vida adulta. E aí eu comecei a perguntar sobre a minha avó. E eu descobri também fatos da minha avó que eu desconhecia totalmente. E eu li, você falou. foi bem
esse referente. interessante, porque eu até digo para as meninas, eu tive que reeditar a minha história antes do livro ser impresso, porque eu já tinha escrito, e aí eu precisei modificar algumas coisas depois que eu conversei com a minha mãe. Então, eu precisei ir lá no passado dela, na infância dela, e ela me disse assim, isso que eu estou falando com você, eu nunca falei a minha vida toda. Então, a minha mãe, com 71 anos, nunca tinha relatado, nunca abriu a boca para falar dos sofrimentos, das situações dela. Nunca tinha, vamos dizer assim, nunca tinha botado para fora na linguagem. Né? Nunca tinha botado para fora nada. Nada dos sentimentos, das mágoas, das situações que ela passou. Então, assim, ela foi uma coisa libertadora para ela. Eu vi que a minha mãe mudou completamente o perfil, mudou o astral, mudou, sabe, a dinâmica dela mudou totalmente depois que ela se libertou. Porque tanto quando a gente escreve, quanto quando a gente fala, a gente realmente coloca para fora e se liberta. Né? Há uma catarse, né? Há uma libertação interior, né? Isso, exatamente. Então, foi assim, um dos alcances que eu achei que foi o melhor. Talvez, como você mesmo relatou aí anteriormente, a minha mãe teria morrido e nunca teria falado sobre as mágoas dela, sobre as dores, sobre as situações traumáticas que ela passou na infância. E aí, eu não entendia o casamento dos meus pais. Porque você provocou. Você provocou em função desse trabalho, das mulheres curadas, você provocou, né? Provocou, dando chance que ela... Isso. E ela se abrisse, né? Isso mesmo. E isso, assim, sabe, tá sendo muito gratificante, porque esse alcance, ele tá sendo maior do que eu imaginava. Eu não imaginava que ia ter esse impacto, ia ter esse alcance tão grande, sabe, assim, nas vidas que a gente já está conseguindo alcançar. Esse nosso livro, ele já foi para vários estados, ele já foi enviado para vários estados. Ele já tem exemplares em Portugal, já tem exemplares nos Estados Unidos e no Canadá. Então, assim, né? O que a gente é uma ideia extraordinária. A gente não tem ideia, né, do alcance de quem vai se utilizar. Agora, eu acabei falando um pouquinho do meu livro também. Eu queria que você falasse um pouquinho desse seu livro, Flores de Campo, porque ele tem poemas assim. E uma das coisas que eu comentei com você, né, particularmente, você é de União dos Palmares. Você é de um berço cultural muito rico, né? Vocês já viviam, né, com... Importante esse reconhecimento. Esse contato com Jorge de Lima, a história de Zumbi, isso aí é uma coisa assim que vocês, que já estava na rotina de vocês andavam ali, daqui a pouco estavam no quilombo. E eu acho que isso é uma das coisas que já naturalmente estimula. Porque, como eu sou de Arapiraca, a gente não tem não essa parte cultural lá na cidade, viu, Léo? É uma cidade nova. Cidade nova. Uma cidade nova. E vocês aí de União, não tem ainda a tradição né? cultural. Assim como Pilar também já tem uma história, né? Eu já sei o clima diferente em Pilar, Penedo, trabalho. A cidade de Penedo, Marechal Deodoro. A cidade do Norte, né? A região Norte. Mas a cidade mais do Agreste são as cidades mais recentes. Porque a civilização alagoana chegou primeiro no litoral, né? E São Camargo. Depois é que foi para lá. Então, Márcio, é o seguinte, esse livro é o seguinte. Inclusive, quando nós conversamos sobre isso, você fez essa observação, eu disse que não é pouca coisa não. O Jorge Lima foi candidato ao Prêmio Nobel. Sim. Ele
não levou, claro. O Jorge Lima não foi sequer integrante da Academia Brasileira de Letras, veja só. Um escritor da dimensão de Jorge Lima não conseguiu ser eleito para a Academia Brasileira de Letras. Ele foi candidato várias vezes, foi derrotado várias vezes. Depois do falecimento dele, há 60 anos, em 1963, ele faleceu quase o mesmo tempo do Graciliano Ramos. Jorge Lima e Graciliano faleceu praticamente com a mesma idade e quase ao mesmo tempo. Então, o Jorge Lima não conseguiu ser eleito para a Academia Brasileira de Letras. Depois que ele morreu, aí vieram lamentar como é que ninguém entende que no lugar, na hora de botar o cara, preferiram outra pessoa e alijaram o Jorge Lima. E chegou a ter o nome dele enviado lá como candidato ao Nobel, mas também, naquela época também era muito. Ele é um grande escritor, mas só premiavam o pessoal dos Estados Unidos, Inglaterra, lá no norte. Mas também é um grande escritor, o nosso escritor do dia a dia era esse, Jorge Lima, grande escritor, e ao lado da tradição também da luta guerreira dos quilombolas, né? Aí vem a minha questão particular. Foi muito... Eu não tinha como fugir desse impacto da literatura, né? Da literatura da história. Abracei a escrita, agora escrevendo poesia, engavetando, porque eu fazia a observação do que você acabou de colocar, que é uma publicação do livro. Nós sabemos que publicação por demanda é uma coisa bem nova no Brasil e no mundo, né? No Brasil. Publicação por demanda pode ser que é uma coisa novíssima ainda. O tempo todo você tinha que procurar uma editora, e não era uma editorazinha, tem que ser uma grande editora, para que ela colocasse o seu livro nacionalmente. Como é que você ia conseguir? Da província aqui Aí pronto. Aí tinha as editoras locais, que também não funcionavam por demanda, funcionavam até por encomenda do autor. Então, eu quero publicar um livro, quer você passa 1.000 exemplares. E o cara pagava e tinha o livro dele. Distribuía, dava, vendia, fazia o que quiser. Funciona assim. Os grandes poetas que nós temos hoje. Jorge Lima, Graciliano Ramos romancista. Eu estou falando dos alagoanos. E outra de fora mesmo. Um exemplo dessa coisa, eu vou citar logo, muito conhecido, é Arthur Rimbaud. Arthur Rimbaud, poeta francês, dos maiores monumentos da literatura mundial hoje. É um cara que morreu aos 30 e poucos anos, 40 e poucos anos. Só fez poesia até os 19 anos. Ele só escreveu poesia até os 19 anos. A partir dos 19 anos, ele deixou a França, se internou lá pela África, pegou uma doença terrível lá pela África e acabou morrendo. Esse cara, Arthur Rimbaud, que é uma das maiores referências mundiais da poesia mundial, só fez poesia até os 19 anos, abandonou a literatura, a rede literária, ele foi ser contrabandista de pedras preciosas, um monte de coisa para lá. E esse cara, hoje, por exemplo, ele publicou um livro, eu quero chegar à questão de publicar livro. Ele publicou um livro de 100 exemplares, a única coisa que ele publicou em Gida, uma edição de 100 exemplares, e mesmo assim não foi distribuído. Foi encontrado depois num depósito cheio de poeira, os 100 exemplares que ele tinha mandado imprimir da primeiro livro dele, e ele já tem falecido, né? Aí a família foi... A partir daí, quando ele foi sendo conhecido, que ele escreveu até aquela idade, praticamente da adolescência, foi se revelar um grande poeta, evidente, ele é considerado evidente. Ele escrevia coisas que depois ia acontecer. Interessante. Depois você pode procurar a biografia dele do Rimbaud, que tem todo canto.
Bom, eu quero dizer o seguinte, que publicar livro era um sonho impossível para um ginasiano qualquer, né? Não sou eu não, qualquer um. Não publicava. Você escreve poesia? Ah, isso aí, vai ser poeta como? Você não tem dinheiro para publicar livro. Uma editora do Rio de Janeiro de São Paulo não vai dar valor às coisinhas que você escreve, as coisinhas humildes que você escreve. Não vai. Aqui em Alagoas, tínhamos a Casa Ramalho, por exemplo, você tem dinheiro. Se você chegar lá com dinheiro, você sai com um monte de livro. Mas se você não tem, não publica. A questão toda foi essa. Até que Flores de Cana, eu posso fazer uma referência, para não ficar longo nossa conversa, eu posso fazer referência também à questão de saúde, que eu levo, né? Você, inclusive, é testemunha dessa questão, você como profissional de saúde, é testemunha dessa minha situação, né? De infartado e de outras coisas, né? Então, num desses internamentos que eu tive no HGE, em visitas que recebia, lá eu recebia seus cuidados, não era só visita, recebia seus cuidados como profissional de saúde, enfermeiro que você é. Inclusive, eu nunca fui tão bem assistido, né, no órgão público, como foi assistido por você e pelos seus companheiros lá. Todo mundo não tem reclamado do internamento lá, os 28 dias que eu passei internado no HGE. Nesse período, eu recebia também a visita de uma pessoa que se tornou muito importante para mim, já conhecia de longa data, desde a infância praticamente, mas não tinha contato. Que se chama Genisete do Luciano Sarmento. Historiadora, né, pesquisadora, de mão cheia, que escreveu o livro tem aqui atrás nessa coleção aqui, um livro sobre quilômetros palmares, né? A destruição de quilômetros palmares. Ela fez no livro dela toda a história. Resumo que havia mais de novo na pesquisa e fez esse livro. Acabou me colocando como prefaciador do livro dela, veja bem. Prefaciador do livro de Genisete. Eu falei, bem, o que é que eu falo? Você acha que eu tenho capacidade? Vamos fazer. Fiz o prefácio e logo depois da publicação desse livro dela, foi que eu sofri um infarto, né? Problema já tinha de saúde e tal, sofri um infarto. Quando eu recebi a visita dela no HGE, ela disse, olha, junte suas poesias. Se sair daqui, ela sabia que eu tinha as poesias engavetadas, claro. E aí ela tinha publicado o livro dela. Ela disse, ela deve ter achado que eu poderia partir logo, que sabe, né? Ela disse, desculpa, estou brincando. Ela disse, junte suas poesias e nós vamos mandar diagramar e vamos publicar seu livro de poesias. Tá, tudo bem. Eu fui saindo do hospital e fui juntando os poetas que eu já tinha. Eu já tinha, inclusive, participado de concurso aqui em Alagoas, na Segasa, que eles tinham concurso, né? A antiga Segasa, a empresa que eu não faz concurso. Eu já tinha concorrido uma vez com algumas poesias, mas não tinha tido chance. Aí eu já tinha muita poesia junto, assim, encadernada, né? Tipo encadernado. Aí juntei o livro. Passei o livro para ela. Ela disse, tem aí uma editora CBN, né? Editora local, mas é uma editora que tem um trabalho muito interessante. Né? O próprio Sávio Almeida e outras pessoas publicaram livros nessa CBA Editora. CBA Editora. Me deu esse incentivo de publicar o livro. E disse o seguinte, eu publiquei o livro de forma inesperada mesmo. Eu não esperava publicar assim tão rápido. Eu ia publicar. Eu vou um dia economizar o salário de um mês, eu vou economizar a minha aposentadoria de um mês, para ver se eu tiro uns 100 livros. Publico em 100 livros aí para... Ela disse, eu vou mandar diagramar esse livro, vamos mandar,
e vou colaborar com você na primeira tiragem. Primeira tiragem, aí da primeira tiragem vai você se ficar aí. Agora, eu nunca tive tanta sorte nesse meio tempo. Encontrei uma pessoa chamada Pedro Cabral, arquiteto conhecidíssimo em Alagoas, arquiteto e poeta também, artista plástico, de várias exposições que tem feito no Complexo de Teatro Teodoro, né, da arte dele. Então, quando levou o livro para ler, levou os poemas para ler, eu convidei para ser editorialista. Quando ele levou o livro para ler, ele disse, rapaz, olha, eu não vou fazer só editorial, como eu vou fazer a capa desse livro, vou fazer de graça a capa desse livro. Isso se chama uma obra de arte. Viu? Para ter observa direitinho, né? Uma verdadeira obra de arte. Ele, como o livro é Flores de Cana, Flores de Cana, eu parti da questão, sabe que a cana, ela cria um pendão. A cana, quando ela amadurece, ela nem serve mais para nada. Ela cria um pendão. Aquele pendão a gente chama Flor da Cana. Aí eu vou colocar um poético, vai ser a Flores de Cana. Pedro, ora, Janizete já tinha se apaixonado por esse título, aí Pedro Cabral foi que se apaixonou mais como artista plástico. Disse, vou fazer. Vou fazer. Assim, na verdade, Deus não une pessoas, une propósitos. E aí, nesse momento, né, veio tanto a Genizete quanto veio o Pedro. E aí, puxou o Pedro Cabral, né? Do tempo de acadêmico. O Pedro Cabral foi, inclusive, contemporâneo do Cícero Mello, faculdade de engenharia, entendeu? Então, a gente tem a referência do Pedro, porque ele também tinha um blog, ele chegou a ter um blog de poesias e de coisas políticas, o blog era Pois é, no início da internet. Então, o Pedro, ele disse, eu vou fazer a capa, mas é o seguinte, não é flor de cana? Então, eu vou usar o famoso rolete, né? Se eu chamo de rolete. O rolete do Major, e vou criar em cima a sua capa em cima de uma flor de cana que chama. Para fazer isso, sabe o que ele fez? Ele escolheu na internet uma foto, para achar uma foto na internet. O autor dessa foto mora na Paraíba. É um cara um fotógrafo profissional, que tirou a foto dessa flor de cana. Dessa flor de cana. Ele ligou para você ver, respeitando o direito autoral, né? Não podia nem respeitar, se ele fosse um irresponsável qualquer. Ligou para esse fotógrafo, disse, rapaz, eu quero a sua autorização para criar uma capa para um livro, para um poeta, colega meu, usando essa sua foto. O cara autorizou na hora. Só fez dizer o seguinte, quando publicar, mandem para mim. Nós nunca mandamos. Não mandamos até hoje, porque devido à edição limitada que a obra teve, né? Esperamos agora, nos tempos, retomar essa edição. Mas a história foi essa. Ele criou essa capa, que eu digo aqui na dedicatória, agradecimentos. Agradecimentos. Genizete e Luciano Sarmento por fazer brotar estas flores. Ficou muito lisonjeada com o agradecimento que eu fiz. Aí, Cícero Mello, meu colega Cícero Mello, lá de União, pelo incentivo à publicação temporânea destas flores. Temporânea é uma coisa que é, para publicar tarde demais, né? Mas o Cícero era um cara que, desde o Rio de Janeiro, ele foi para lá, que ele me incentivava para publicar minhas poesias. Como é que você tem poesia para não publicar? Ele já tem publicado 2 livros. E Pedro Cabral, por fazer destas flores também uma obra de artes plásticas. Pronto. Finaliza. Fez o editorial que você já leu, inclusive, né? Editorial. Que eu considerei uma coisa, além dos meus merecimentos, né? Escreve muito bem também
o arquiteto e artista plástico Pedro Cabral, escreve muito bem, Sim. escreve poesia, escreve outras coisas, além de pintar seus quadros. Então, o livro pronto, deixa eu publicar. Aí vem a pandemia. Nossa companheira de muito tempo, lá da pandemia. O Pedro Cabral quiser se chamar, eu lhe aconselho a não publicar esse livro agora. Se você fizer uma sessão de autógrafo, por exemplo, desse livro, não vai ninguém. Para o Pedro Cabral. Eu não tinha pensado nisso, eu não vou vender essas coisas todas mesmo. Eu disse, não, mas é bom você suspender e deixar para publicar quando tiver mais. Bom, isso e assim foi feito. A minúscula edição que fizemos esgotou em 2 semanas. Esgotou, eu vendi, não dei livro a ninguém, não. Não deu tempo de dar livro a ninguém. O pessoal comprou. Cheguei a vender esse livrinho fino a R$50. Então, agora, a pandemia me atrasou, entendeu? Tanto que eu mesmo estou considerando que essa live que você está fazendo, que eu estou fazendo com você, é um grande Lançamento. Relançamento. Lançamento, é. De internet. Lançamento. De Eu espero bombar. mas Uma nova edição do Flor de Cana. Bom, encerrado a Flor de Cana, questão de Flor de Cana, eu não parei de escrever, aqui no computador velho e nas cadernetas de anotação, é poesia por todo canto. Não tem poesia. Então, uma vez encerrado exatamente, uma vez encerrado esse ciclo de Flores de Cana, eu vou reunir o que tem, né, até mesmo pelo avançado das décadas, eu não vou também fazer ilusão de tempo. Mas o que eu tenho dá para reunir em outro livro, entendeu? Mas, se eu não puder publicar em vida, os amigos publicarão postumamente. Aí, vamos lá. Mas Em meio a... Hein? Tem tempo, sim, para sair mais uns 2 livrinhos. Vamos lá. Outra coisa que eu quero também comunicar, é importante, não vou deixar de passar essa oportunidade, hein, Márcio, que você está dando, é que eu estou escrevendo minhas memórias. Minhas memórias são outras coisas também que eu tenho recebido muito incentivo de pessoas que me conhecem. Né? As pessoas que conviveram comigo não me perdoam de não ter escrito memórias até hoje. Né? Sávio Almeida, saudoso Sávio Almeida, me ligou um dia, ele foi um professor da universidade, né? Professor de Sociologia na Universidade Federal de Alagoas. Aí me ligou um tempo desse e disse, irmão, escreva, que ele tem um caderno continua, né? O caderno Campus, que é publicado no jornal O Dia. E eu estava esse tempo todo sem falar com ele, desde o tempo da universidade, não tinha falado mais com ele, não. Aí ele me liga e disse, irmã, escreva 4 páginas de suas memórias, não assim. Ele sabia o que dizer, né? Ele disse, escreva 4 páginas de sua memória. Uma história. E ele tem memórias para escrever, sabe? Isso tem. Tem muita memória para escrever. Vem aqui no Senac, ele tinha uma sala lá no Senac, era professor Senac, um prestigiado. E se vem aqui conversar comigo no Senac, que eu vou dar as coordenadas para você vai publicar no caderno O Campus, 4 páginas. Você escreva, arranje fotos, traga prontinho. Oxe, filho, 15 dias estava pronto. Botei no CD. No CD ele para ele. Prontinho. Ele publicou. Aí publicou uma coisa que eu esqueci, que vou mostrar aqui, já podia até mostrar aqui. Escrevi assim, tá lá.
o tabloide, que, queríamos, queríamos mudar o mundo, coisa assim. Queríamos mudar o mundo, invenção da memória. Não, o cerne do que eu escrevi é invenção da memória. Você sabe que invenção é uma palavra que tem muitas conotações, né? Invenção. Inventar em direito, fazer inventário, né? Reunir os bens da pessoa que falece. Inventar significa até mentir, né? É uma coisa que eu inventei porque eu inventei. Então, eu botei invenção da memória. Invenção da memória, e é a ideia que eu pretendo manter no futuro livro que eu publicasse com a memória. Complementando esse trabalho de paragrafia de jornal, incentivado pelo Sávio Almeida. Queria mudar o mundo, que ele pediu para falar questão política. Eu digo, mas política, sim. Fala sobre política. Ele, inclusive, era um cara muito incentivador dessa questão política, né? As aulas de sociologia que ele dava na UFAL, ele levava discos levava radiônica, eletrônica, aquelas coisas. Ele levava discos e botava lá os discos da MPB e incentivava a gente aquela efervescência da cultural, né, da juventude contra o regime da época, aquelas coisas, né? Coisas que os Beatles, ele gostava muito dos Beatles. Levava os discos dos Beatles para a gente ouvir, interpretava tudo para a gente. Bom, esse é o Sávio Almeida. E disse 25 pessoas entraram na prova. Escrevi essa memória. Então, política, então botei lá. Queriam mudar o mundo. Entendeu? Aí, complementando, invenção da memória. Aí eu botei fotos que, por exemplo, tem fotos da gente na residência universitária, que eu morei durante os 4 anos do curso de Direito, eu morei na residência universitária, ali na Praça Sinimbu, né? Assim como eu também, né? E você também. Já numa fase, né? Já em outra fase bem... Não era mais aquela fase áurea da gente, não, eu sei disso. Eu sei que não era mais, não. Mas durou muito tempo ainda. Era o restaurante universitário, porque a residência universitária era um prédio só. Residência universitária e restaurante universitário. E quem não morava lá, então, as mulheres que lá eram só masculinas, a mulher morava na Lua, né? Quem morava na instituição da fora, na Lua. Lá da Universidade Alagoana. Aí a graduação toda da gente depois virou rua. Aí ficou todo mundo... Depois virou rua, residência universitária Alagoana. Morei na rua. Pronto, a rua. Tinha Ruma, tinha residência universitária masculina de Alagoas também. Ruma. Tinha tudo isso. Eu tenho, inclusive, um personagem muito importantíssimo na Palmarino, que morou na Ruma, que é hoje também desembargador. Chama-se Otávio Praxedes. É o famoso Otávio da nossa infância. Ô, Irimar, eu vou precisar limitar agora, porque assim, o papo está tão bom que a gente ficaria o dia todo, mas nós já estamos com 1h30 quase. É mesmo? Daqui a pouco o Insta derruba a nossa live. Tá certo. Então, eu já falei tanta coisa. Eu falei tanta coisa. Ficou. Eu já falei tudo. Muita coisa ainda. Mas diga aí, alguma coisa que eu puder falar, se der tempo, o tempo que der. Veja. Como é? Pergunta aí o que você acha que dá tempo ainda. A gente vai precisar agora, na verdade, fazer as considerações finais, porque a gente vai precisar encerrar essa. Mas aí ficou o gostinho do Quero Mais e do... Eu acho que falou muito, né? Não, falou muito. Eu acho que ficou tudo plantado. Veja bem. Eu vou escrever mais um livro de poesia, vou publicar esse, e vou escrever minhas memórias. Pronto.
Pronto, ótimo. Eu quero que quem estiver nos vendo agora já se prepare para ler no futuro as nossas memórias, nossas poesias. Né? Isso mesmo. E eu estou só começando. Eu quero agradecer a você, quero agradecer sua disponibilidade. O papo foi muito bom. Ficou realmente vários pontos que a gente pode redirecionar em um outro momento. Assim. Eu quero que vocês assim também sigam o Iremar aí nas redes sociais. Pode falar seu Instagram, Iremar. Iremar.marinho. Pronto. Iremar.marinho. Iremar.marinho. E aí vocês podem entrar em contato com o Iremar lá pelo direct. Quem tiver o desejo de conhecer as poesias que estão contidas aqui nessa obra, entre em contato com ele, que ele dá um jeito de encaminhar para vocês. Quero agradecer ao Léo, que também colaborou, quero agradecer a você. E Léo deu uma estrutura aqui. Quero dizer que o nosso trabalho, né, em cima desse livro, Mulheres Curadas Curam Gerações, ele está só encaminhando. Obrigada, Isa. Isa está parabenizando aqui pela live, muito obrigada. O nosso livro, ele tem uma mensagem forte, né, que ele pode tocar o seu coração. Ele pode te fazer parar, pensar e redirecionar. Porque o que importa, né, nessa vida é a gente ser feliz. O que importa é a gente buscar as coisas que de fato são importantes para a gente. E o que está me parando? O que está me bloqueando? São questionamentos que vocês poderão encontrar algum direcionamento aqui no livro Mulheres Curadas Curam Gerações. E quem tiver interesse, na bio do meu Insta, o meu Insta é marcia.gama. E lá na bio do meu Insta tem um link que você cai direto para fazer a solicitação de compra do livro. Tá? Então, quem tiver interesse, vai lá no meu Instagram, que vocês conseguiriam adquirir essa obra, que ela está assim, maravilhosa. Ela é um trabalho que realmente vai conseguir impactar a vida de várias pessoas. É o livro que eu recomendo. Eu recomendo uma obra indispensável mesmo. Muito obrigada. E eu também recomendo esse. Vamos lá, galera, porque, né, a nossa vida ela tem que ser mais leve. A nossa vida ela pode ser pensada de várias formas diferentes. Tanto como os questionamentos e conhecimento interno, como através de poesia, né? Que a poesia ela deixa a nossa vida ela mais leve, mais gostosa de ser vivida, né? São duas percepções, duas perspectivas diferentes, mas que assim são extremamente necessárias, né? Para a gente ter pensamentos, né? Ter redirecionamentos. Então, vamos lá no meu Insta, no Insta do Iremar Marinho. São duas obras maravilhosas que a gente recomenda para vocês. Então, a gente vai ficar por aqui hoje. Márcia, antes que o Insta nos convide a nos retirarmos. Pode finalizar. O que você acha? Eu vou encerrar. Eu encerro. Mas rapidinho. Sim, pode falar. Teria tempo. Vou encerrar assim. O poema. Ah, que ótimo. Onde é mar ou a lagoa? Poema do meu livro. Seres do mar e da terra habitam alagoas de águas recortadas. Sua geografia é um leque de rios. Mundaúca, Maragibe, Paraíba do Meio, Ipanema, Santo Antônio, São Francisco, margeando o mapa. Mundaú e Manguaba
os olhos do mar Atlântico, choram lágrimas mágoas do povo anfíbio habitante. Leio no Flores de Canto. Muito bom, não há forma melhor da gente finalizar a nossa live. E assim, minha gente, são 2 escritores alagoanos, são 2 propostas de pessoas alagoanas, um poema que fala sobre as nossas lagoas, sobre, né, por onde a gente vai passando. Então, é muito bom a gente ver que tanto a poesia quanto a escrita são de pessoas reais, são de alagoanos, são de pessoas que convivem aqui nas ruas, né? Porque é muito interessante a gente ler um livro. Eu já li mais de 100 livros nos últimos 2 anos, mas eu pego livros de pessoas dos Estados Unidos, pessoas de São Paulo, pessoas do Canadá, mas aqui não, são alagoanos, né? Nós somos pessoas simples, nós somos pessoas reais, nós estamos aqui pelas ruas de Maceió. Exatamente. E possível. Se aconteceu em nossas vidas, pode acontecer na sua vida. Então, essa é a minha mensagem final, que em 2024 você tenha forças e energia para realizar os seus sonhos, porque é possível e é real. E nós somos aqui prova viva sobre, né, o que nós estamos falando. É isso. Eu não posso deixar de dizer, de elogiar, parabenizar a live que você realizou. A sua competência, parece até que você tem anos e anos nessa atividade de fazer lives. Parabéns, beijos. E não tenho. Beijo. Até a próxima. Fiquem na paz. Muito bem. Tchau. Tchau.